Eu não aprendi em nenhuma faculdade, nenhuma residência. Na verdade, eu aprendi o contrário. Por isso que os médicos hoje, eles se posicionam de maneira errada. Por quê? De questão de posicionamento. Eu vou dizer o que eu aprendi na faculdade. Meus colegas me zoam pra caramba até hoje. Ó, Gabriel, tal professor falou isso pra você. Que é um professor excelente, maravilhoso. Eu aprendi muito com ele. E a gente tava numa discussão e ele chegou pra mim e falou assim... Aí eu comecei a contar de um caso pessoal meu, que eu tive uma infecção. Fiquei internado no hospital, passei mal e contei um pouco dos detalhes como foi isso. Aí ele interrompeu a conversa e falou: Gabriel, se você estiver falando com o paciente, você nunca na vida vai compartilhar uma coisa pessoal sua com o paciente. E eu tomei aquilo como uma verdade, né? Um professor, você tá ali no, acho que era o terceiro semestre, medicina, o quarto, e o professor fala aquilo pra você, aquilo vira uma verdade. Eu acreditei nessa verdade por muitos anos. Só que isso é contra a minha natureza, né? A minha natureza é de fazer piada, sem ou com graça, né? Minha natureza... Mas eu preciso, eu não posso ter uma profissão que eu vá coibir. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto que a pessoa sinta que eu também já estive naquele lado que ela tá. E isso, essa troca, a pessoa te entende como uma pessoa que você não tá acima dela, como eu te falei da relação, né? Que eu acho que é uma palavra equivocada dentro da medicina, que o pessoal, relação médico-paciente, como eu falei anteriormente. Então, só que eu convivi com essa verdade e virou motivo de chacota. E depois eu fui... Esse conceito, ele é perpetuado por muitas gerações e ainda é a grande realidade da medicina que você aprende na faculdade. Que você tem que ser esse médico entravado, meio... né? Claro, você não vai... você vai dar uma notícia de... Todo paciente que for a óbito, você vai dar uma notícia e vai chorar também. Não, você tem que ter uma separação emocional, obviamente. Não, ninguém aguenta viver assim, né? Mas eu fui vendo, eu fui moldando, e eu fui vendo que, cara, eu tenho o meu jeito. E esse meu jeito, né, inclusive, e falando um pouco é um jeito que as pessoas acabam comprando de mim essa ideia, porque, na verdade, não é só sobre o Gabriel, tecnicamente, que tem uma boa formação e tal, mas é o Gabriel pessoa como médico, né? Então, o fato de eu estar aqui com dois pacientes, né, que eu já fui para casamento de paciente meu, frequento a casa de pacientes meu, eu me torno amigo das pessoas, eu acho que isso facilita a questão da confiança. E isso eu não aprendi em nenhuma faculdade, nenhuma residência. Na verdade, eu aprendi o contrário. E aí, falando do posicionamento, por isso que os médicos hoje, eles se posicionam de maneira errada. Por quê? O posicionamento médico, você tem que trazer a sua verdade. Mas você está trazendo a verdade das pessoas que colocaram a verdade em você e você passa a acreditar que aquilo é aquilo ali. Mas não, você tem que ser... A primeira coisa que eu acho do posicionamento é ser autêntico. Então, se você for autêntico, mostrar o que você é, cara, vai ter gente que vai me achar talvez meio brincalhão demais. Às vezes não vai gostar da forma que eu falo. Às vezes você olha, né? Tudo bem. Mas vai ter um monte de gente que vai se identificar comigo também, né? Ninguém vai agradar Sim. todo mundo. E é isso que eu vejo que acaba atraindo as pessoas hoje. Eu vejo que muitos pacientes, eles ficam, me acompanham. Eu tenho pacientes... Eu comecei no atendimento particular em 2021. Tenho vários pacientes que estão comigo desde 2021, estão 5 anos acompanhando. E tratamentos que o cara não está teoricamente doente, ele está querendo melhorar alguma condição da vida dele, né? E isso é muito difícil de ser ensinado. Eu passei por várias fases de aprendizado, fiz alguns cursos para ter esse entendimento, porque a gente tem uma visão muito limitada disso. E o nosso posicionamento é o quê? O que é um posicionamento, né? O posicionamento é a ideia que você coloca na cabeça das pessoas. Vou dar Sim. um pequeno exemplo. A gente possa ter três ideias diferentes da mesma palavra, mas se eu falar Ferrari, talvez o Márcio, ele gosta de Fórmula 1, ele vai lembrar do Schumacher, do Barrichello. Na minha cabeça vem uma Ferrari vermelha, talvez na sua também. Então, mas a ideia de um carro vermelho, alguma coisa assim, é a O primeira coisa. cavalo, né? O cavalo, né? Mas assim, não vai vir, por exemplo, o perfume da Ferrari. Não mesmo. Entendeu? E Então, veio uma Ferrari vermelha mesmo. então é porque a Ferrari, ela conseguiu colocar essa ideia na nossa cabeça. E a ideia do nosso posicionamento é a gente colocar quem a gente é e a forma como as pessoas nos enxergam. E você quer ser enxergado como você é e não como
uma caricatura de jaleco que tá ali fazendo o trabalho. Se for essa forma que você quer ser percebido, tá tudo bem, tá ok. Não é a forma que eu escolhi pra mim. E eu ter esse entendimento demorou muito tempo, né? Faz muito sentido isso que você tá dizendo. E, tipo assim, também, por isso que talvez é uma das coisas que faz você ter pacientes a longo prazo, porque gera uma conexão. Quando você tem esse estereótipo de, o médico é o cara do jaleco, o cara mais frio, vira meio que uma commodity. Então, assim, pra mim, não importa se é o Gabriel, se é o Roberto, se é a Paula, se é a Sheila. Cara, se eu vou lá, se tiver alguém de jaleco escrito CRM, eu vou ouvir e eu vou ser atendido. Não importa se é a pessoa, Gabriel, que está me atendendo. E isso é muito frio, é muito distante. Às vezes, até por uma questão de carreira, de negócio, ele precisa entender como é que ele está montando essa imagem. Porque se eu começo a olhar como commodity, eu vou querer só preço, eu vou buscar ali alguém que faz diferente, vai me atrair mais do que uma pessoa que fica meio que na multidão mesmo. Ele não se diferencia em nada. Então, aí fica bem ruim como negócio. E eu vou te dar um pouco a ideia, olhando do lado de cá, como é um pouco da mentalidade das pessoas, que talvez vocês vão conseguir colocar isso em outros pontos também e ver coisas parecidas, similares. Hoje, é engraçado, eu tenho alguns amigos nos Estados Unidos, e aí quando eu falo assim, nossa, mas a pessoa quer ser funcionário público, né? E assim... Para eles é um absurdo, porque lá o funcionário público ganha geralmente muito menos do que você ter um trabalho, né, privado. E aqui no Brasil você tem estabilidade, tem outras coisas, nada contra o funcionário público. O que é o meu paralelo? O médico, ele quer ser um funcionário público sem ser, embora muitas vezes ele seja autônomo. Ele só é autônomo porque forçam ele a ser, né? A questão de contratação e tal. Mas dentro desse princípio, ele quer ser. E como é que ele vende a mão de obra dele? Olha, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso fazer o meu trabalho e eu quero ser funcionário. E tá tudo bem. Eu vou chegar aqui, vocês dois agora vão... você tem um plano de saúde, vocês pegam a agenda de pacientes, enchem minha agenda, eu atendo. Tá, chego aqui, atendo 20 pacientes que foi pelo convênio, ganho meu dinheirinho, tô feliz, minha vida tá maravilhosa, vou chegar em casa, assistir o Netflix, ficar com minha mulher ou com meus filhos, e a vida tá maravilhosa. Isso tava acontecendo comigo. E eu falei, cara, rapaz, isso eu tava subindo aqui, cara, não é isso que eu quero pra minha vida, não. E eu comecei a ficar indignado. Eu acho que eu nunca passei por um processo depressivo, mas eu comecei a pensar, cara, será que minha vida vai ser assim? E eu já tava desistindo de tudo, assim, tipo... meus pais são de Salvador, sou de Salvador, né? E, meu filho, tem um apartamento aqui, a gente pede 6 meses lá, você fica um tempinho aqui, depois você vai pro apartamento. Eu falei, olha, se eu vou... Desculpa o palavrão, né? Pode falar palavrão? Pode. Se eu vou me fuder aqui, é melhor me fuder lá perto dos meus pais, né? Eu vou correr pra passar da mamãe. Eu falei, não, Gabriel, essa porra tá errada. Então, na Bahia, porra não é palavrão, tá? Beleza. Pra mim não é. Então tá. Então, aí, nessa empreitada, eu falei, não, eu tenho que mudar. Resolvi, né? Eu agradeço, assim, embora tenha controvérsias e tudo, eu vou aprender com quem tá lá na frente. Quando eu vejo um cara bilionário, cara, tenho inveja dele. Eu sentar do lado desse cara, quero saber tudo que ele faz, como é que ele chegou até ali, porque esse cara eu tenho muito a aprender com ele. E aí eu fui para um curso lá do Gabriel Almeida, que eu não faço as mesmas práticas médicas que ele, mas ele ensina muitos médicos um modelo para, vamos dizer, emular o que ele faz. O que na prática eu acredito que é impossível você fazer exatamente o que alguém faz, né? Da mesma forma, né? Sim, sim. Mas ele falou um monte de coisa, né? Coisas assim, por exemplo, cara, você tá esperando demais. Uma coisa que eu fazia. Se você trata um diabetes, por exemplo, você quer ser agressivo para controlar logo, principalmente quando a pessoa tá no início, né? Mas por que a obesidade? Não, vamos começar aqui com a dieta, vamos começar com um nutricionista, vamos começar com essa medicação. Cara, hoje eu não, hoje eu vou com... Cara, se você faz isso... 2 pés no peito, o que eu falo, pegou minha frase. E aí, você traz o paciente para você traz o resultado, e ele vai trazer muito... E aí, eu falei, eu só tenho que mudar a forma como eu penso isso.